Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma vez aqui para fazer um evangelho. Na última gravação que nós fizemos, tivemos um problema técnico. Hoje eu já mudei o microfone. Enfim, preparei umas coisas para que a gente consiga da melhor maneira possível transmitir essa mensagem do evangelho no lar, né? Que vocês possam me ouvir mais tranquilamente, mais adequadamente. E aí, como é que vocês estão? Como é que tem sido aí esse processo da adaptação do evangelho no lar na casa de vocês? Engraçado que como a gente vai pegando uma rotina, né? Isso acaba enriquecendo o nosso dia, às vezes o nosso pensamento, a nossa tranquilidade, né? Isso é muito importante, eu acho. Hoje eu tenho sempre um horário que eu gravo, que é às 9 horas da noite, mas hoje especialmente eu tive um monte de dificuldade técnica aqui, mas mesmo assim consegui fazer a gravação um pouco mais tarde, com áudio melhorado, logicamente. Espero que esteja tudo bem aí para vocês. E iniciando então os esclarecimentos, essa iniciativa do Evangelho no Lar é uma iniciativa do Allan Kardec, né? O grande codificador do Espiritismo para o mundo. E a pretensão sincera, poderíamos dizer assim, do Kardec era que a gente rompesse uma barreira da religiosidade em si, vamos dizer assim, onde você tem um Salvador e esse Salvador sustenta a sua existência durante todo o tempo que você está aqui na Terra, né? E a gente acaba seguindo um modelo quase que inalcançável, né? E acho que o Kardec ele queria justamente o contrário disso. Ele não prescinde do Salvador, é lógico que não, mas ele queria que a gente começasse a romper essa barreira das dimensões e tivesse livre trânsito, vamos dizer assim, para a gente falar com os espíritos, né? Tem um pensamento que eu acho muito interessante, porque muitas casas espíritas no Brasil, elas dizem que não se deve, né? Alguns médiums não tão bem formados, né? Porque tem muito médium que não lê as obras do Kardec, né? Infelizmente. E eles acabam muito médium acaba dizendo assim para o consultado, pro consulente, né? Que não se deve evocar os espíritos em casa porque é muito perigoso, porque é ruim, porque isso pode ter consequências. E de fato é lógico que pode. Mas não se dever fazer isso é justamente uma coisa que é um contrassenso. Isso não tem a ver com a obra do Kardec, né? Porque o Kardec queria justamente o contrário, pelo menos ele pretendia que as pessoas tivessem possibilidade de falar com seus entes queridos e com espíritos mais avançados um pouco do que a gente, espíritos comuns, porém com um pouco mais de consciência do que nós, e ele queria romper essa barreira das dimensões de modo que a gente tivesse uma comunicação mais livre no futuro. E obviamente, se a gente for pensar, praticamente todos os centros espírita começaram dentro de alguma casa, né? Ou seja, alguma pessoa tendo contato com alguma manifestação espirítica ou espírita, né? Enfim, e a partir disso, né, desses encontros com esses espíritos é que surgiu a necessidade de criar-se um lugar mais adequado, onde pudesse ter uma preparação, vamos dizer assim, energético, consciencial, para
e um horário, obviamente, para que houvesse o mínimo de organização para que essas manifestações pudessem acontecer. Então, eu sou da linha de pensamento que acredita que é muito importante que a gente fale com os espíritos o tempo inteiro e que cada vez mais a nossa mediunidade possa se desenvolver e esse contato possa ser mais facilitado, que é justamente o que eu acredito que o Kardec esperava que acontecesse, né? Enfim, então o Evangelho no Lar é uma proposição do Allan Kardec a fim de que as pessoas pudessem ter um contato mais livre com os espíritos, pudessem falar com eles, enfim, especialmente no caso de haver espíritos que estivessem ou estejam grudados na nossa aura por algum motivo, seja por perseguição, seja por curiosidade, seja por compaixão, seja por amor, que esses espíritos eles possam receber essas vibrações das preces e de certa maneira possam, quando necessário, né, se energizarem, ou se libertarem, ou se fortalecerem, ou se inspirarem, enfim. Porque o nosso pensamento é uma forma de onda, né? E esses espíritos, essas consciências nessas outras faixas vibratórias, eles conseguem captar essas ondas na maioria das vezes, dependendo da faixa vibratória que eles estão, eles conseguem. E quando eles são de faixas vibratórias mais densas, vamos dizer assim, eles são trazidos às vezes por espíritos de outros mundos mais avançados para que possam ouvir essas preces, né, possam participar desse momento de prece e com isso também possam elevar os seus pensamentos, visto que esses espíritos eles estão na maioria das vezes em estado de surto nessas faixas mais densas, e quando uma pessoa está surtada é muito complicado que você consiga acessar essa pessoa. Enfim, explicações à parte, o nosso Evangelho no Lar aqui é dividido em 3 partes. Então a primeira parte nós fazemos uma prece pública, a segunda parte nós fazemos uma prece, um pedido para os nossos queridos, né? E a terceira parte a gente lê uma frase inspiradora para nossa noite. E eu sempre começo aqui com uma respiração, e essa respiração ela é feita da seguinte maneira: a gente inspira, né? Então a gente inspira com uma pausa entre as inspirações, então seria 2 fases de inspiração e uma fase de expiração. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Encheu até o fim, aí eu solto. Inspira, inspira, segura e solta. Inspira, inspira, segura e solta. Inspira, inspira, segura e solta. Inspira,
inspira, segura e solta. Inspira, inspira, segura e solta. Inspira, inspira, segura e solta. Inspira, inspira, segura e solta. Continuem respirando, por favor, enquanto eu vou esclarecendo umas coisas. Eu andei tendo uns problemas aí técnicos por conta da casa, né? Acabei de me mudar, então tá tudo meio precário aqui ainda, mas vai dar tudo certo. Inspira, inspira, segura e solta. E aí então a gente parte para a primeira parte dessa prece, que é justamente evocar, fazer a evocação dos bons espíritos, dos nossos bons amigos. Para isso eu gosto sempre de espalmar as mãos, né? Porque quando você espalma as mãos, você abrindo bem as mãos, a gente consegue meio que ativar o chakra das nossas mãos. E então a gente pede humildemente para que os nossos bons amigos estejam presentes nesse momento de prece, nessa casa, e que eles possam ajudar esse momento de prece, concatenando as nossas ideias, organizando os nossos pensamentos e permitindo que a gente possa estabelecer uma conexão sem grandes interferências com a espiritualidade, a fim de que essa prece possa fazer o melhor sentido possível para todos nós que estamos formando essa egrégora nesse momento. Dessa forma, pedimos humildemente que os bons amigos nos ajudem, escolhendo leituras nesses livros que vamos selecionar para o dia de hoje. Que possa ser um momento de alegria e satisfação. Que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Então a gente vai para uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né?
aqui na sequência. E baixar só um pouquinho do som aqui. E a leitura é a beneficência. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. A beneficência, meus amigos, vos proporcionará neste mundo os mais puros e os mais doces prazeres, as alegrias do coração, que não são abaladas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Se pudesseis compreender tudo o que existe de grande e doce na generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que vejamos nosso próximo como a nós mesmos, com que nos dispamos com alegria para cobrir nosso irmão, pudesseis, meus amigos, não ter outra ocupação senão a de fazer os outros felizes. Quais as festas do mundo que poderíeis comparar a essas festas alegres, quando, como representantes da divindade, dais alegria a essas pobres famílias que conhecem a vida apenas dificuldades e decepções? Quando vedes subitamente estas faces descoradas ficarem iluminadas de esperança, pois não tinham pão, esses infelizes e seus filhos pequenos, ignorando que viver é sofrer, choravam, gritavam e repetiam estas palavras que penetravam como punhais agudos no coração maternal. Estou com fome. Compreendei o quanto são deliciosas as impressões daquele que encontra a alegria onde, no momento anterior, só havia desespero. Entendeis quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro principalmente das misérias escondidas, pois essas são os mais dolorosos. Ide, meus bens amados, e lembrai-vos das palavras do Salvador. Quando vestires a um desses pequenos, pensei que é a mim que estais vestindo. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Praticando-te terão prazeres infinitos no futuro e durante o seu exílio na terra. Tu serás tua consolação, a antecipação das alegrias que provarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no amor de Deus. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de alegria que senti na terra. Que os meus amigos encarnados possam acreditar na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós e vereis quanta miséria há para aliviar. Quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm uma mão amiga para amparar na morte, desfechar os olhos. Quanto bem a ser feito,
Não vos lamenteis, mas pelo contrário agradecei a Deus, que distribui sem limites à vontade vossa simpatia, vosso amor, vosso dinheiro, e a todos que, pobres dos bens desse mundo, se enfraquecem no sofrimento e na solidão. Colhereis aqui na terra alegrias muito doces, e mais tarde apenas Deus o sabe. Quis ler todo esse texto, geralmente eu não leio tanto assim, mas eu quis ler todo esse texto porque, segundo esse espírito já liberto da carne, né, e o seu médium, porque sempre tem a participação do médium nisso tudo, os eflúvios, né, a paz, que é a caridade realizada em prol do outro, né, obviamente, traz para o indivíduo, ela é tão gloriosa, tão satisfatória, tão maravilhosa, que vale qualquer esforço. Segundo ele, é uma das melhores coisas que o espírito pode experimentar, né? E enfim, nesse sentido, eu gostaria que nós pedíssemos então uma prece pelos asilos, porque eles têm a incumbência de receber os espíritos que estão quase na hora da partida, né? Do momento em que vão abandonar os seus corpos físicos e vão então se libertar da matéria. E que nesse caso dos asilos, essas consciências que estão vivendo um momento de atribulação, porque não é todo mundo que fica feliz estando no asilo, né? Especialmente quando houveram desavenças na família, né? E acabaram então esses idosos acabaram sendo depositados, né? Internados no asilo sem terem, né, vamos dizer assim, a possibilidade de escolha, né? Então, que esses nossos irmãos recebam a paz de Jesus, possam receber também o conforto da nossa prece nesse momento. E eu gostaria de pedir para vocês que nós fizéssemos então uma mentalização positiva para essas consciências que estão nessas casas de repouso, nesses asilos, né? Asilo é uma expressão que se usa para quando é público, né? Quando é privado, geralmente eles chamam casa de repouso. Então que nós possamos pedir por esses nossos irmãos, por essas consciências que estão lá nesse momento, né? Que os bons espíritos possam encaminhar as nossas melhores vibrações para essas consciências internadas, reclusas, para essas consciências que por vezes sofrem caladas em seu leito, por vezes foram esquecidas pelos seus entes queridos, por vezes não têm mais familiares a quem possam recorrer, por vezes foram acometidos pela insanidade, por vezes são desafortunados economicamente.
Pedimos aos nossos bons amigos que inspirem essas consciências, ajudando para que essas energias possam atingi-los e fortalecê-los em sua fé, considerando que em breve estarão acolhidos no plano espiritual, porque a nossa vida, a vida terrena é apenas um lapso na consciência, na vida eterna da consciência. Dessa maneira, pedimos aos bons amigos que ajudem-nos para que essas vibrações possam fortalecer e estimular esses nossos irmãos e irmãs, e que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. A esse respeito, diz Pai Jacó, nessa psicografia da Irene Pacheco Machado: Irmã, pergunta-me como devemos usar bem as palavras. Respondo: evangelizando-as. Irmã, vamos caminhar descalços, sentindo as asperezas do caminho? Machucaste-se? Uma pedra te feriu? Voltemos atrás e vamos tirá-la, para que outros não sejam machucados, e ajoelhemos agradecidos por termos sido úteis. Que coisa interessante, né? Falando mais uma vez da utilidade da prece, da utilidade, da nossa utilidade, né? Para nós estarmos em função de alguma coisa, né? Que seja o bem, que seja a prosperidade, que seja o acalento através de uma palavra, né? Através de um gesto, que nós possamos sermos também trabalhadores, né, nessa seara da caridade, sermos úteis de algum jeito, né? Porque isso, na verdade, é o que salva o nosso espírito, a nossa consciência, né? Por isso que uma das máximas a máxima do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. E não é por causa do gesto que você pratica em relação ao outro, porque quando você está fazendo algo pelo outro, na verdade, o grande afetado positivamente é você. E é muito difícil as pessoas experimentarem essa situação, porque na maioria das vezes o gesto caridoso ele tem muito de ego. Mas quando a caridade ela é verdadeira, ela é efetivamente realizada a partir dos seus recursos, dos recursos que você colecionou, desenvolveu, ou enfim, essa é a melhor e a coisa mais positiva que pode acometer uma consciência, é justamente isso, praticar um gesto de caridade. Quando você pratica um gesto de caridade, você pode até se curar da depressão.
né? E é óbvio que eu não estou dizendo aqui que você não deva procurar profissionais, psicólogos, longe disso. A gente tem que cuidar do corpo, tem que procurar os recursos que a gente tem, né, para a gente tentar ter uma boia, pelo menos, né, que a gente possa ter pelo menos um apoio psicológico, né, de um profissional ajuda demais. Mas o fato de você realizar um ato de caridade, na verdade, te dá um sentido de utilidade muito grande. Esse sentido de utilidade, ele é tão transformador, ele é incrivelmente transformador. Acreditem nisso. E pensando nessa coisa da transformação, a gente pode pensar nesse momento de que nós estamos oferecendo a nossa energia nesse momento, e a partir disso, a partir de agora, a gente então vai fazer uma prece pedindo pelos nossos entes queridos, pelos nossos familiares, por nós mesmos, pelos nossos problemas, os nossos desafios, a fim de que a gente também possa ser atendido nos nossos pedidos. Então nós pedimos aos bons espíritos, aos espíritos benfazejos, que estendam as mãos aos nossos pedidos, orientando os nossos pensamentos e permitindo que essas boas vibrações possam ser usadas em nosso propósito também, se assim o Deus o permitir. Dessa forma, nós, durante a prece do Pai Nosso, vamos mentalizar as nossas dificuldades, os nossos desafios e os nossos pedidos por nós e pelos nossos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Para encerrar, a gente caminha então para uma frase, né? Que eu sempre colho desse livrinho aqui, ó. Você e a sua felicidade interior. Eu vejo que nosso grande desafio enquanto humanidade é aprendermos a usar a nossa inteligência, a nossa capacidade criativa para transcender os nossos ancestrais pactos de vingança. Precisamos nos espiritualizar a ponto de irmos além da identificação com a nossa história, que é tão permeada por choques de humilhação e exclusão. Precisamos colocar nossa consciência no momento presente, pois somente nesse lugar o amor pode fluir. Em outras palavras, precisamos aprendermos a ser felizes, lembrando que a felicidade está dentro de nós mesmos.
Isso é muito interessante, né? A gente aprender a conviver com a gente mesmo, né? É um desafio incrível, mas que a gente deveria aprender e tentar aprender todos os dias. Porque é dentro de nós, do convívio com nós mesmos, é que nós vamos encontrar a nossa felicidade. E talvez um gesto de caridade seja um primeiro grande passo em direção à conquista dessa felicidade interior. Então que nós tenhamos uma boa semana, cheia de boas realizações, cheia de paz, cheia de prosperidade. E que Jesus abençoe a todos nós sempre. Boa semana, a gente se vê em breve em mais um Evangelho no Lar.